Romanos e a teologia de Paulo. Parte 6. Romanos 9:11. Se nos aproximássemos frios de Romanos 9 ao 11, uma das primeiras coisas que poderiam nos surpreender seria sua linha narrativa. Paulo começa com Abraão, continua com Isaque e Jacó, vai para Moisés e o Êxodo e lá pelo final do capítulo 9 ele alcança os profetas e suas predições de exílio e restauração. Então, em 10, verso 6, ele expõe a passagem em Deuteronômio, capítulo 30, que prediz o retorno do exílio e, em 11, verso 11, a desenvolve em termos da ideia de remanescente, antes de chegar, no final do capítulo 11, às grandes predições de renovação da aliança de Isaías e Jeremias. Ele narra, em outras palavras, a história da aliança de Israel, de uma maneira que, pelo menos em linhas gerais, é paralela a muitas outras versões importantes dessa história na literatura judaica. Isso já é suficiente para nos alertar para uma característica frequentemente ignorada pelos eruditos, que a passagem inteira é sobre a fidelidade do Deus de Israel à aliança. Discussão disso não pode se limitar às ocorrências da expressão de Kaiosine Tiou, 10, verso 3 duas vezes. Quando essa expressão aparece nesse contexto, sua força está em resumir o argumento inteiro até esse momento. Israel era ignorante da justiça de Deus, isto é, Israel não entendeu ou não reconheceu o que seu Deus estava fazendo dentro da história em cumprimento de seus propósitos na aliança. Uma vez que Paulo já tinha falado da justiça divina sendo revelada na morte e ressurreição de Jesus, não é surpresa que essa ignorância de Israel esteja diretamente relacionada com sua falha de acreditar no Evangelho, que é claro, o ponto inicial da seção inteira. 9, verso 15, assim como o foco de passagens como 9, versos 30 ao 33. Os propósitos divinos na aliança, parece, são aqueles colocados em movimento por toda a história. O Deus de Israel havia estreitado para um ponto, escolhendo este filho de Abraão e não aquele, escolhendo alguns da geração do deserto não outros, fazendo de Israel, de fato, o vaso de sua ira como o próprio faraó havia sido. 9, versos 21 ao 23. Isso levanta a questão da justiça de tal ação divina. 9, versos 14 e 17, que é claro, a questão da Kaiosine Tiou. Isso, eu proponho, é onde o tema de 7, verso 1 ao 8, verso 11 surge de maneira mais clara para nossa ajuda. Paulo não está falando de uma predestinação dupla do tipo calvinista. Ele está falando da maneira pela qual a vocação de Israel de ser o povo do Deus Criador, incluindo especificamente seu chamado para ser vasos de ira, era o ponto focal desse plano de Deus de salvar o mundo. Ele pode então resumir esse tema naquelas frases frequentemente consideradas enigmáticas no capítulo 11, por sua transgressão, salvação chegou aos gentios. 11, verso 11, sua transgressão significa riquezas para o mundo e sua falha, riquezas para os gentios. 11, verso 12, sua rejeição significa reconciliação para o mundo. 11, verso 15, vocês receberam misericórdia por causa da infidelidade deles. 11, verso 30, eles não acreditaram para a misericórdia de vocês. 11, verso 31. Tal ênfase repetida é claramente um tema importante de 11, verso 11 ao 32. Dificilmente pode ser uma ideia nova introduzida neste ponto, parece se referir a algo já afirmado, que Paulo aqui resume. Eu proponho que isso tudo faz sentido, em si mesmo e dentro de Romanos em especial, se nós enxergarmos o fluxo do pensamento de Paulo algo como o seguinte. A vocação de Israel de ser o povo da aliança do Criador sempre teve o objetivo de ser o meio de resgatar o mundo inteiro. B. Essa vocação podia ser, e foi, distorcida pela ideia de uma posição privilegiada para Israel em relação ao resto do mundo, mas em Cristo tal distorção mostrou o que de fato é. C. A intenção divina foi, sempre, a de lidar com o mal do mundo, pecado, personificado no capítulo 7, ao acumulá-lo em um único lugar e ali prescrever e executar a sentença de julgamento sobre ele. D. Sempre foi pretendido que este lugar fosse o próprio Messias. E a pré-condição necessária para tal julgamento do pecado na pessoa do Messias era que Israel, o povo do Messias, fosse ele próprio o lugar onde o pecado fosse ajuntado, para que esse fardo pudesse ser colocado sobre o Messias sozinho. F. Assim, Israel foi chamado, como parte de sua vocação na aliança, para ser os vasos de ira, o lugar onde a ira do Criador sobre a maldade da criação inteira seria juntada para que pudesse ser tratada.
Isso nunca foi planejado ser uma condição permanente. Israel era como um esquadrão antibombas chamado para transportar o dispositivo para um lugar seguro e então deixá-lo ali. Se Israel exige um status privilegiado, recusando-se a desistir dele, é como se os membros de um esquadrão antibombas ficassem tão orgulhosos de sua importante missão que se tornassem relutantes em deixar a bomba para trás. Não pode haver futuro na aliança, portanto, para aqueles israelitas que se recusam a abandonar seu status próprio, isto é, étnico, de participação na aliança. 10, verso 3. Cristo é o fim daquela estrada, o objetivo final do propósito da aliança que sempre pretendeu lidar com o pecado e seus efeitos. 10, verso 4, com todas as suas ambiguidades deliberadas em jogo. Mas aqueles que veem, em Cristo, o sentido para aquilo que o Deus Criador e Deus da aliança fez na história de Israel, e que o alcançam em fé, esses israelitas podem sempre reconquistar seu status pleno na aliança. E quando isso acontece deve ser motivo de grande alegria dentro da comunidade como um todo. 11, verso 11. Isso, eu proponho, é talvez o tema principal subjacente dos capítulos 9 ao 11, e mostra, assim como outras coisas, a forte integração da passagem com a linha de pensamento de partes anteriores da carta. Com base na análise detalhada do propósito e efeito da Torá no capítulo 7, Paulo contou a história da aliança de Israel de forma a trazer à tona a estranha verdade da rejeição de Israel para que o mundo pudesse ser redimido. De fato, isso é simplesmente, eu proponho, escrever a verdade da cruz dentro da história maior. Israel é o povo do Messias segundo a carne. 9, verso 5. Israel realizou em uma grande escala o que aquilo significava, a saber, se tornou o lugar onde o pecado foi ajuntado para ser ali tratado. Por trás de 9, verso 5, está 1, verso 3, Jesus é o Messias davídico segundo a carne. O que é verdade sobre ele é também verdade, necessariamente, de seu povo segundo a carne. Isso, eu proponho, está no cerne de 9, verso 6 ao 10, verso 21, e é a razão teológica dos ecos de 5, verso 10 em 11, verso 15, a rejeição de Cristo, como a de Israel, significa reconciliação, sua nova vida, como a de Israel, significa nova vida para os outros, e de 5, verso 15 ao 19 em 11, verso 12, Israel comete a paraptoma ou transgressão de Adão, assim como em 7, verso 7 ao 12, ele deve então seguir o Messias através da morte na carne adâmica para a nova vida. Mas Paulo não contou essa história em um vácuo. Ele arranjou seu material de forma a salientar o ponto de que a missão aos gentios surge precisamente desse estranho propósito da aliança. Romanos 10, verso 14 ao 18, antecipado já em 9, verso 24 e 30 enfatiza que a missão apostólica às nações e a incorporação dos gentios no povo da aliança do Deus Criador. 9, verso 30, eles encontraram justiça, embora não a estivessem procurando, são o resultado positivo de Israel ser rejeitado. A inclusão dos gentios é uma das características do retorno do exílio que acontece após Israel, o servo do Senhor ter carregado os pecados de muitos. Embora Paulo não discuta Isaías 52 nesses capítulos, as referências pontuais como 10, verso 15, Isaías 52, verso 7, e 10, verso 16 de Isaías 53, verso 1 são, do meu ponto de vista, sintomas de uma meditação profunda sobre a passagem inteira como uma grande pista dos propósitos divinos, na aliança, para Israel. Como resultado, a força retórica da exposição inteira da falha de Israel não é dar aos cristãos gentios um senso de superioridade ou autossatisfação por seu sucesso contrastante, mas para trazer à tona e enfatizar o fato de que eles devem aos israelitas uma grande dívida de gratidão. Isso, é claro, é precisamente o que Paulo diz em 15, verso 27, como os gentios vieram a compartilhar das bênçãos espirituais de Israel, então é justo que eles retribuam em termos de bênçãos materiais. É também o tema que leva diretamente ao ponto principal de 11, verso 11 ao 32, que deve ser agora reconhecida como a afiada lâmina retórica da carta inteira. Se eu estou certo, a ênfase inteira de Romanos 9 e 10, aparentemente negativa, deve ser lida como um apelo por uma compreensão empática, por parte da Igreja Gentia em Roma, da situação dos judeus. Romanos 9, verso 1 ao 5 e 10, verso 1 e 2 não são meramente interferências pessoais em um catálogo devastador da falha dos judeus.
Elas são indicações da atitude que Paulo deseja que seus leitores adotem ao perceber e apreciar o estranho plano da aliança pelo qual, por causa da salvação do mundo, Israel tropeçou sobre a pedra de tropeço que foi posta em seu caminho pelo próprio Deus da aliança. 9. Verso 33. Paulo, como em 7, verso 7 ao 25, vê sua carne em rebelião contra o Evangelho. 9. Verso 3, 11, verso 14, e entende essa rebelião em termos do estranho, mas em última instância positivo, plano salvador do Deus da aliança, o qual lidará com o pecado involuntário e de ignorância de Israel e assim trazê-lo, também, à salvação. 8. Verso 3, 10, verso 3. O duplo movimento de pensamento que se une em 11, verso 11 ao 32 é, portanto, como segue. Por um lado, o tropeço dos judeus, de acordo com o estranho plano da aliança, era parte do meio designado pelo qual o Messias faria seu estranho trabalho de lidar com o pecado, e assim parte do meio pelo qual o mundo seria salvo. Desta forma, a igreja gentia em particular não pode olhar com desprezo para os judeus, mas deve reconhecer, como argumentei acima, uma dívida de gratidão. Isto tem base exatamente nos capítulos 5 ao 8, nos quais, como vimos, os privilégios e bênçãos de estar em Cristo foram descritos de forma a deixar claro que eram privilégios de Israel, dados ao Messias e então a todo o seu povo. Por outro lado, o próprio fato desta transferência de privilégios do Israel segundo a carne para o Messias e para a igreja de judeus é gentil significa que o Israel segundo a carne deveria ter ciúmes. Isto é um tema importante dos capítulos 10 ao 11, retirado por Paulo em 10, verso 19 de sua seção favorita de Deuteronômio, a passagem da aliança nos capítulos 30 ao 32, e então desenvolvida em 11, verso 14. De fato, esse tema só faz sentido dentro do argumento se a lógica da carta inteira é mais ou menos como a descreve. Os gentios herdaram as bênçãos de Israel. Isso deveria fazer os cristãos gentios gratos e os judeus não cristãos ciumentos. E mais, uma vez que Paulo não está, no capítulo 11, se dirigindo a judeus não cristãos, mas ainda tendo como alvo retoricamente gentios cristãos, como 11, verso 13 deixa claro, o prospecto desse de ciúme, por parte dos judeus não cristãos deveria, por sua vez, intensificar a percepção dos gentios cristãos da difícil situação dos judeus e de quão apropriado seria que os judeus deixassem seu presente estado de infidelidade e se encontrassem como membros valorizados e celebrados da família única de Abraão, família de judeus e gentios. A alegoria da oliveira é desenvolvida, eu proponho, para salientar exatamente este conjunto de pontos. O que dizer então da leitura normal de Romanos 11, na qual a erudição crítica e o fundamentalismo, por uma vez na vida, uniram forças, sugerindo que Paulo aqui prediz uma salvação em larga escala no último minuto de, praticamente, todos os judeus étnicos. Eu argumentei extensamente contra tal leitura em The Climax of the Covenant, e aqui desejo salientar apenas 2 pontos. Primeiro, a força retórica da passagem me parece claramente estar relacionada aos planos missionários de Paulo, ver 10, verso 14 ao 18. Seu argumento inteiro, como propus, é que o Evangelho é para o judeu primeiro e igualmente para o grego. Ele está tornando claro, para uma igreja romana potencialmente antijudaica, que não pode haver uma volta a um sistema invertido de privilégio nacionalista. Ele desejava acima de tudo que a igreja romana entendesse sua missão, uma vez que ele pretendia que Roma fosse sua nova base, em termos da estratégia judeus e gentios que ele pretendia adotar, única estratégia através da qual poderia florescer uma igreja de judeus e gentios, única estratégia através da qual a nova e unida humanidade, com a qual Paulo se importava tão apaixonadamente, poderia ser evidenciada. A igreja romana não devia permitir que o latente, e algumas vezes visível, sentimento antijudaico na orgulhosa capital pagã os infectasse como cristãos. O Deus Criador não cortou seu antigo povo de modo que agora só haveria um remanescente judaico de número decrescente e em pouco tempo uma igreja unicamente gentia. O remanescente, enfaticamente, não é uma pequena minoria que se agarra com sucesso a um privilégio étnico, mas um remanescente escolhido pela graça e assim não pelas obras da Torá. 11, verso 5. Se tal remanescente existe, ele pode aumentar. O Deus de Israel anseia para que ele aumente. A própria missão de Paulo aos gentios é concebida, em parte, para ajudá-lo a aumentar, pelo processo do ciúme de Israel ao ver seus próprios privilégios serem desfrutados por outros. A grande esperança de Paulo,
ao escrever Romanos, é, negativamente, destruir qualquer potencial arrogância por parte de cristãos gentios em relação a Israel e, positivamente, conseguir o apoio entusiasmado e completo da Igreja Romana para o programa missionário mundial que ele pretende implementar na própria capital e também pelo Mediterrâneo Ocidental. Segundo, a salvação de todo Israel, Romanos 11, verso 26, não se refere a um evento que se espera acontecer na parousia. Tornou-se usual dizer, com I.P. Sanders, que Paulo assumiu a expectativa judaica normal e a reverteu. A restauração escatológica previa que Israel seria restaurado primeiro e que então os gentios viriam para compartilhar a bênção. Segundo Sanders, Paulo pragmaticamente reverteu essa ordem. Agora, parecia, os gentios viriam primeiro e então Israel. O que essa leitura ignora é que, para Paulo, a restauração de Israel já havia acontecido na ressurreição de Jesus, o Messias representante. Os textos que ele evoca são exatamente os que falam dos gentios ouvindo a palavra do Senhor subsequente à restauração de Israel. Ele evoca, em Romanos 11, verso 26 parte B, não apenas Isaías 59, verso 20, mas também, e talvez mais importante, Isaías 2, verso 3 ou Malaquias 4, verso 2. Quando Sião for restaurada, a palavra do Senhor fluirá a partir dela para as nações. Agora, Sião foi restaurada em Jesus o Messias, de forma que a palavra de salvação consiste no próprio Jesus, como Redentor, vindo de Sião para abençoar as nações. E a citação de Jeremias 31, verso 33 que aparece em 11, verso 27 é, enfaticamente, uma predição da nova aliança. Paulo não está sugerindo por um momento que judeus podem desfrutar de uma bênção privada, baseada na aliança, que ainda depende de um status especial, privilegiado, étnico. Antes, ele está insistindo que, dentro da aliança renovada agora estabelecida em Cristo e no Espírito, os judeus são, é claro, bem-vindos com os gentios. O caioutos no início do verso 26 não significa e então mas se assim, e desta maneira. Esta, Paulo está dizendo, é a forma como Deus da aliança salvará o, polemicamente redefinido, todo Israel, dele. Como resultado da missão aos gentios, Israel será levado a ver suas bênçãos, focalizadas no seu Messias segundo a carne, agora dadas gratuitamente aos gentios, Israel desejará voltar e compartilhá-las. Retoricamente, isto é, em termos da sequência poética da carta, o ponto principal de Paulo foi agora salientado. Ele contou a história do Deus Criador do mundo como a história do Deus da aliança e seu povo, agora entendidos de uma maneira nova com base na morte e ressurreição de Jesus o Messias. A mensagem sobre esse Messias, como ele disse em 3, verso 21, é a revelação em ação da fidelidade desse Deus à aliança. Deste ponto de vista, pode-se entender o plano segundo o qual Abraão se tornou o pai de uma família mundial da aliança, o plano segundo o qual também Israel, após levar adiante sua difícil missão, pode e deve ser convidado a compartilhar as bênçãos da renovação da aliança. Cristãos gentios, em Roma ou em qualquer outro lugar, não podem cair naquele antijudaísmo que se recusa a ver os judeus como legítimos beneficiários da ação de Deus em Cristo. A única história na qual a própria existência deles como cristãos faz sentido é precisamente a história judaica. Eles não sustentam a raiz os sustenta. Paulo colocou a apropriada rejeição dos gentios a um povo de Deus baseado em etnia, o correto repúdio da Torá como a marca final de participação na aliança, no plano maior da aliança divina, de forma a minimizar qualquer possibilidade de marcionismo, de uma rejeição da Torá como menos do que dada por Deus e de um antijudaísmo que se encaixaria muito facilmente no padrão social da Roma pagã e muito mal em um entendimento do evangelho genuinamente relacionado à aliança. A sequência de pensamento da carta até aqui é resumida na conclusão real de sua exposição teológica, 15, versos 8 em diante. Porque eu digo que o Messias se tornou um servo para os circuncidados, por causa da veracidade de Deus, para confirmar as promessas aos patriarcas, e que os gentios pudessem glorificar o verdadeiro Deus por sua misericórdia. Tradução do autor.